quando a gente está com uma ansiedade já um pouco mais desregulada, às vezes no nosso metabolismo, né, como a gente é um todo, a gente é um sistema, uma coisinha vai puxando a outra. E agora vamos falar dos sintomas, né? Os sintomas de ansiedade, eles são um conjunto. Então eu vou falar aqui para vocês de sintomas que são físicos, que a gente sente no corpo mesmo, sintomas que são psicológicos, então são, né, a gente percebe através do nosso mental, do nosso emocional, e alguns também comportamentais. Então vou trazer aqui uma lista bem completinha desses sintomas. E é claro, gente, que assim, nem todo mundo, mesmo com transtorno de ansiedade, a pessoa não tem a lista inteira. Então eu tô trazendo aqui para vocês né, informação para que vocês possam avaliar algumas coisas que vocês possam aí tá sentindo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais frequente. Então eu vou falar aqui para vocês de sintomas que são físicos, que a gente sente no corpo mesmo, sintomas que são psicológicos, então são, né, a gente percebe através do nosso mental, do nosso emocional, e alguns também comportamentais. Então vou trazer aqui uma lista bem completinha desses sintomas. E é claro, gente, que assim, nem todo mundo, mesmo com transtorno de ansiedade, a pessoa não tem a lista inteira. Então eu tô trazendo aqui para vocês né, informação para que vocês possam avaliar algumas coisas que vocês possam aí tá sentindo um pouquinho mais forte, um pouquinho mais frequente. E claro que essa lista isolada ou esses itens isolados não significam que você tem um transtorno de ansiedade. Nós estamos falando aqui de um contexto, tá? É importante a gente sempre frisar isso. Então vamos falar um pouco dos sintomas, começando pelos sintomas físicos. Então, muito comum a gente ter dor ou aperto no peito. Então, principalmente nessa região aqui, a pessoa sente como se tivesse realmente algo apertando no centro do peito normalmente, não necessariamente no coração, mas no centro, aqui no centro do peito. E muitas vezes, ao sentir isso, a pessoa até curva um pouco aqui, tá? E um dos sintomas físicos da ansiedade é, digamos, uma postura mais curva. A gente tende a ficar assim quando a gente está com ansiedade. Então, muito dessa dor no peito, nesse aperto, nessa angústia física, e gente, é uma angústia, não é assim, eu tô com uma sensação de aperto no peito, a pessoa sente uma dor. É bem característico mesmo, ela tem a sensação de que é uma dor mesmo, muito profunda. Algumas clientes minhas falam, nossa, parece que tá enfiando uma faca. Enfim, é uma dor física mesmo que a pessoa sente, tá? E ao sentir essa dor, muitas pessoas têm essa postura, né? Que já gera uma tensão muscular. Então, a gente tem tensão muscular, principalmente nessa zona T aqui, mais ou menos, que a gente chama, quando a gente tem os sintomas físicos da ansiedade e a tensão nos ombros, tensão aqui, né, nas costas, tensão na cervical, tensão na cabeça. Então aí a gente já vou citar para vocês que dor de cabeça, principalmente nessa região aqui frontal, que é a dor de cabeça mais tensional, é um sintoma, e muita dor muscular, principalmente nessa região aqui. Mas muitas pessoas têm dor muscular nas pernas, nos grandes grupos musculares, ou elas reagem assim, sentem ansiedade, na hora especificamente da aceleração elas não sentem muita dor, a hora que baixou parece que o corpo inteiro levou uma surra, sabe? Aquela dor quando a gente faz um exercício físico, que a gente caminhou muito, então uma dor muscular assim quase no corpo inteiro. Isso também é sintoma físico de ansiedade. Bom, respiração ofegante e falta de ar, né? Respiração curta é uma das sensações, sintomas físicos mais recorrentes. Então, quando a gente está com ansiedade, a gente fica com aquela respiração, né? A gente fica com a respiração aqui mais alta, a gente não respira pela barriga, a gente respira aqui por cima. E até aquela postura que eu falei, né? A gente tende a ficar curvado e respirar de uma maneira bem curta. Então, a respiração ficar curta, ofegante e sensação como se tivesse alguém apertando a garganta, tá? Ou que eu tô tendo falta de ar.
Então isso também, quando a gente fala de respiração, a gente está falando de tudo isso. Pode ser só uma respiração curta ou uma sensação de sufocamento, uma sensação de que eu não estou conseguindo respirar e até realmente a sensação de falta de ar. Bom, a gente tem aumento do suor, né, automaticamente. A gente sente muito nas mãos, nos pés, né, e isso realmente, aumento do suor é algo que acontece bastante quando a gente está com ansiedade. Tremores, né, nas mãos. Normalmente a gente tem tremor na mão mesmo, podemos ter tremor também nas pernas. E algumas pessoas apresentam esses tremores, por exemplo, quando estão dormindo, começam a ter esses espasmos, esses tremores, em momentos, inclusive, que elas não estão necessariamente num episódio de ansiedade. Elas começam a reagir com tremores, às vezes até um pouco isolados, tá? Mas tremores também tem a ver com isso. Agitação dos braços e pernas, então o que eu falei agora desses espasmos e tal, também tem a ver com isso, mas pode ser só uma agitação mesmo dos braços e pernas, também está relacionado com ansiedade. Muito comum, a gente, quando está trabalhando, começa, né, a ter assim, a bater no teclado, começa a gente ter algumas reações aí um pouquinho até repetitivas, a perna balançar, né? Então essa agitação de braços e pernas, por vezes, está relacionado com ansiedade, sim. Sensação de que eu vou desmaiar, sensação de que, que algo vai acontecer, que eu vou perder os sentidos, ou só sensação de fraqueza, tá? Isso também é uma sensação bem comum. Boca seca também é algo bem, bem comum. Eu falei do suor nas mãos, mas as mãos e os pés gelados, né? Não só com suor, mas a gente sente que fica frio, às vezes até no rosto também. Então você vê o rosto, você vê as mãos e os pés gelam, né? Isso é uma reação bem comum também. Região do estômago, náusea, né? Então é muito, muito comum quando a gente está com ansiedade, a gente ter embrulho no estômago, né? Parece que tem ali uma coisa errada, ou mesmo enjoo, né? Bem, bem comum isso a gente sentir. E já pegando essa região abdominal, é bem comum a gente ter dor de barriga, a gente ter diarreia ou a gente ter algumas cólicas, tá? Isso também é bem normal. Tá, esses são os sintomas físicos principais, digamos assim, que a gente pode perceber, mas quando a gente está com uma ansiedade já um pouco mais desregulada, às vezes no nosso metabolismo, né, como a gente é um todo, a gente é um sistema, a gente começa, né, uma coisinha vai puxando a outra. Então, muitas pessoas, digamos, fisicamente podem começar a ter alguns bugs de memória, de raciocínio, tá? Hipertensão, diabetes, gastrite nervosa, então assim, essas reações que possam estar correlacionadas com somatizações mais emocionais, que vêm, né, que possam, sintomas físicos que normalmente são alimentados por um estresse maior, também podem estar relacionados com a ansiedade, tá? Então, isso tudo é causado, esses sintomas físicos, gente, porque nesse mecanismo da emoção da ansiedade, a gente tem disparo de adrenalina, de noradrenalina e de cortisol, basicamente. Então, esses hormônios, quando eles circulam, eles causam uma série de reações no nosso corpo, né, metabólicas, que podem ser uma série de sintomas que são esses que eu falei. Então, por isso que a ansiedade, a gente fala ansiedade é uma emoção, só que quando a gente fala em emoção, a emoção ela é uma resposta química no nosso cérebro, né? Não é só uma sensação. Inclusive, as outras emoções também têm essa resposta química. Então, a gente tem essa resposta, inclusive, com sintomas físicos, tá? Todo esse metabolismo aí que acontece, tá bom? Vamos falar então dos sintomas psicológicos da ansiedade, né? As nossas sensações e tudo mais, o que a gente sente com mais frequência. Bom, sensação de tensão, de inquietação, de angústia, né? Uma agitação maior, isso é realmente o mais comum, da gente sentir uma aceleração, a gente sabe que não está no nosso normal, né? Quase que um estado de alerta mesmo, um estado mais acelerado. É muito comum ter nervosismo e irritabilidade, então quando a gente começa a ter falta de paciência, muita irritação, quando a gente tá mais agitado,
também pode estar relacionado com ansiedade elevada, tá? Sensação de que algo ruim vai acontecer. Isso também é uma sensação muito comum. Só uma sensação ou efetivamente pensamentos e sentimentos relacionados com algo ruim que possa acontecer. Sensação de estar no limite, sensação de quase como se fosse uma exaustão, ou aquela sensação de que você está sem saída, sabe? Que eu não tenho para onde correr. E nessa sensação de estar sem saída, muitas vezes a gente tem quase que uma vontade de fugir, sabe? De sair correndo, de largar tudo. Então, essa sensação também é muito, muito comum quando a gente tem ansiedade muito elevada, tá? Problemas de concentração, né? Então, nessa parte psicológica, a gente não vai conseguir se concentrar muito bem, ter um foco, enfim, nossa parte aí de concentração. Medo constante ou recorrente, então sensação de medo, medo de várias coisas, não se sentir seguro, né? A maior parte do tempo está em estado de alerta, está com medo, mesmo sem saber do que possa ser. Um descontrole dos pensamentos, então é muito comum, acho que é uma das frases que eu mais escuto, assim, para quem tem ansiedade, eu não consigo controlar minha mente, não consigo mais, eu não sei como é que volta isso. Dispara, eu penso um monte de coisa ruim ao mesmo tempo, eu fico muito preocupado e eu não consigo controlar, tá? Então isso é bem comum, esses pensamentos, a mente disparada, né, e pensamentos negativos. Problemas para dormir, então nisso, né, nesse estado de alerta, enfim, uma sensação de não relaxamento, né, e problemas para dormir, e uma preocupação exagerada com as coisas que são normais do dia a dia, né? Então, a gente diz que é uma catastrofização, enfim, você pensa já como se fosse, assim, tudo dá muito errado, com hipóteses, assim, realmente bastante exageradas. Então, esses pensamentos são muito relacionados, assim, você, por exemplo, às vezes vai comer, né, vai tomar um remédio, você acha que aquele remédio pode ser que te dê alergia, né? Você vai ter uma reunião, você já acha que você vai ser demitido. Então, são coisas, assim, do dia a dia que seriam, claro, pequenas preocupações, pequenas expectativas, só que aquilo vira um problema. Então, essa reação exagerada, as preocupações viram grandes medos para coisas bem do dia a dia mesmo, tá? E a gente tem como o principal sintoma, digamos, comportamental, a gente evitar, a gente ter aquela vontade e às vezes efetivamente a gente sai correndo. E para fechar, sintoma comportamental, o principal que a gente tem é a evitação, que a gente chama, que é quando eu começo a evitar situações que para mim seriam normais, né? Então, os amigos, a família, o trabalho, ir em determinados lugares, então eu começo a evitar situações, começo a criar desculpa, a fugir, né? Ou efetivamente eu fujo de situações. Então, eu tô lá numa reunião, eu saio, né? Me dá uma sensação de que eu preciso fugir literalmente e eu saio, né? Eu tô numa reunião, tô com os meus amigos, tô com a minha família e num lugar que eu ficaria mais tempo, que eu estaria me divertindo, simplesmente me dá uma sensação estranha e eu vou embora. Mas o principal, além de fugir, é realmente eu começo a evitar situações. Então, evitação é muito, muito comum quando a gente está com a ansiedade elevada. E ela vai criando um looping, né? Ela vai criando um ciclo que não nos ajuda. Quanto mais eu começo a evitar as situações, mais eu estou limitando a minha vida. E aí a gente tem lá no funcionamento desse sistema da ansiedade, a gente tende a aumentar essa ansiedade. Então, esse sintoma é bastante importante também. E a gente precisa saber, né, lidar com tudo isso, a gente precisa tratar a ansiedade para que, quanta coisa aqui a gente falou de sintoma, né, quanta coisa limita a nossa vida, tanto qualidade de saúde, de relacionamento, de trabalho, enfim, a gente simplesmente viver, né, ter a nossa vida normal e também os nossos sonhos e tudo mais. Realmente, quando a gente está com ansiedade muito elevada ou transtorno de ansiedade, isso aí tudo começa a limitar. Então, é muito, muito, muito importante
se você notar que você tem, né, alguns desses pontos, se isso é alguma coisa realmente que você nota que tem alguma referência com isso, tudo que eu falei aqui, importantíssimo você buscar então o diagnóstico de um profissional de saúde para você tratar o mais rápido possível. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e possa aí orientar alguns caminhos para você lidar com essa ansiedade o mais rápido possível.